Valeu, galera. Estamos voltando aí, então, agora com história do Brasil. Hoje um tema bastante bacana, que vai ser a nossa República Velha. Galera, a gente na aula passada viu que a monarquia era sustentada por três pilares. O exército, a igreja e a elite. Por conta de desacordos no fim da Guerra do Paraguai, o exército se colocou contra a monarquia, perdendo então esse pilar aqui em 1870. Ainda na década de 1870, a igreja tirou o seu apoio à monarquia por causa da questão da maçonaria. Certo? Porém, a elite continuou apoiando essa monarquia. Por quê? Porque a monarquia, ela sustentava quem? A escravidão. Então, a elite sustenta a monarquia porque a monarquia sustenta a escravidão. Em 1888, cai a escravidão, né? A Lei Áurea é assinada, então a elite vai financiar o exército que, através da espada de Deodoro da Fonseca, vai derrubar a monarquia em 89. Aliás, amanhã é que dia, gente? Dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, correto? Então, dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca derrubou Dom Pedro II, dando início ao que a gente chama de República Velha. A República Velha, galera, a gente vai dividi-la em dois períodos. Vocês viram aqui quais foram os dois agentes que se envolveram nessa queda: elite e exército, correto? Meus amigos, lembra do seguinte: aqui vale a moral do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aqui vale sim. O exército não quer mais a monarquia. A elite não quer mais a monarquia. Então, a monarquia é o inimigo comum dos dois, correto? Eles vão se juntar e vão derrubar isso. Agora, uma vez derrubada a monarquia, as vontades do exército e as vontades da elite se mostram antagônicas. Então, esses dois grupos, depois de derrubarem a monarquia, vão entrar em choque. Por isso, a gente vai ter dois períodos dentro do período da República Velha, que a gente chama de República da Espada e a República Oligárquica, mais conhecida como República do Café com Leite. Quem é que está no poder aqui, galera? Os militares. Quem está no poder aqui? A elite. Maravilha, galera? Então, só para dar um toque. Aqui é rapidinho, né? A gente só vai ter dois governos. Que governos? Deodoro e Floriano. Aqui a gente vai ter 11 presidentes. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Pau na máquina. Gurizada, como eu falei para vocês, então, a República vai ser proclamada por Deodoro da Fonseca, que entre 89 e o começo de 91 vai ter o seu governo provisório. Dentro desse governo provisório, as duas coisas que podem aparecer nos vestibulares são a economia do encilhamento e a questão da Constituição. A economia do encilhamento ela é muito interessante. Vamos discutir um pouquinho a respeito dela. Galera, a gente viu também na aula passada que a principal tentativa de industrialização do Segundo Reinado não deu certo. Foi aquela feita pelo Barão de Mauá. Porém, né, com o advento da Lei Silva Ferraz, Mauá quebrou. Show de bola? Então não houve um desenvolvimento industrial durante o Segundo Reinado. Uma vez no poder, o que os militares vão propor? Que é necessário para o país se tornar um país autônomo, autossuficiente economicamente, coisa e tal, ele precisa desenvolver a sua industrialização. Então, quem Deodoro da Fonseca chama para montar essa industrialização? Um cara que é extremamente inteligente, chamado de, apelidado de Asa de Aia, o grande baiano, Rui Barbosa, que vai propor o seguinte: para industrializar, é necessário que a gente financie através da emissão de moeda. Por que era necessário que o governo financiasse a industrialização? Porque a elite estava interessada nessa industrialização, sim ou não? Não.
A elite estava interessada nesse momento no quê? Na exportação de café. O grosso da nossa elite é a elite agroexportadora. Show de bola? Entendem isso? Então ela não vai estar muito interessada na industrialização. O governo que quer industrializar, os militares que estão no governo que querem industrializar, não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não quer industrializar. Então qual é a saída que o Rui Barbosa acha? Vamos emitir dinheiro, emitir moeda, para fazer essa industrialização. E qual era a ideia de Rui Barbosa? Rui Barbosa então pensou, vamos emitir moeda. Emite moeda. Correto? A emissão dessa moeda gera a indústria. Certo? A indústria gera emprego. O emprego gera circulação de capital. A circulação de capital gera impostos. Os impostos lastreiam a moeda que eu emiti. Perfeito? Perfeito? Galera, sabe o que é lastrear a moeda? Entende o que eu estou falando? Galera, o que é mais caro para o governo? Fazer uma moeda de R$2 ou uma moeda de R$100? O que é mais caro para o governo? Imprimir no papel, R$2 ou R$100? Mesma coisa. Então por que ele não imprime só R$100? Que aí, lógico, acaba o nosso problema. Imagina, se todas as notas da sua carteira, bum, virassem nota de R$100. Não ia ser mais legal? Não ia ser bem mais divertido? Né? Por quê? Porque, galera, não adianta você ter um monte de dinheiro circulando se esse dinheiro não tiver valor. E quem dá valor ao dinheiro é o lastro. Hoje o lastro é calculado em cima de uma conta bastante complexa que se baseia no PIB. Nessa época era bem mais fácil. Você tinha que ter uma reserva de ouro. Então como é que funcionava? Você tem X quilogramas de ouro que equivalem a X moeda. Se você pega e emite mais Y, qual será a sua desvalorização? Porra, o Y, né? Óbvio. Qual é a única forma de você manter o valor? Botar o Y do outro lado também. Entende o que eu estou dizendo, galera? Então essa era a ideia. Eu vou emitir moeda, vou fazer a indústria, vai gerar emprego, o dinheiro vai circular, eu vou comprar impostos, vou comprar ouro e lastreio a moeda que eu emiti. Qual foi o grande problema? É que essa brincadeira parava aqui, eu emito dinheiro e aqui acabou o processo. Porque o camarada pegava o dinheiro, metia no bolso e não abria indústria nenhuma. Então lastreava-se. E o camarada ainda sacana que era, fazia o quê? Dizia que tinha indústria, jogava ações dessa indústria na Bolsa de Valores, e a rapaziada ia lá e comprava as ações dessa indústria. A zona foi tão grande que a Bolsa de Valores mais parecia o Jockey Club. Daí o nome encilhamento. O que é encilhamento, galera? Colocar sela no cavalo. Uma alusão ao Jockey Club do Rio de Janeiro. Entendem o que eu estou dizendo? Por causa do tamanho da zona que foi feita por conta da falta de fiscalização. Agora entendam, meus amores. Quando isso aqui cair na prova, geralmente cai como? O encilhamento é uma política criada por Rui Barbosa, que visava a industrialização, através da emissão de moedas. Porém, como não houve lastreamento, gerou uma grande crise inflacionária. Crise inflacionária que em 1891 chegou a 100%. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Dúvidas? Toca o baile. Outra questão que pode aparecer de Deodoro da Fonseca ainda no governo provisório é qual? A questão da Constituição de 1889. A primeira Constituição promulgada do Brasil. A primeira Constituição republicana do Brasil. Certo? A gente vai fundar aqui a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Qual é o grande barato dessa Constituição? Ela acaba com o voto censitário. Ou seja, o voto não é mais uma questão de ter dinheiro ou não. Então todo mundo vai poder votar, correto? Não. Quem não vota, mulheres, menores, mas eu vou botar o que vota hoje, tá? Porque menor só de 16, né? Menor de 16 não vai votar mesmo. Mas assim, mulheres, analfabetos. Tá, então vamos fazer o seguinte para ficar mais fácil. Mulher vai votar a partir de quando?
34, na Constituição de 34. Analfabeto vai voltar a partir de quando? Da Constituição de 88. Certo? Agora. Então, não votava mulheres, analfabetos, soldados e clérigos. Show de bola? Esses todos aqui vão começar já também na 34 a votar. Show de bola, galera? O que significa dizer isso? Que só entre 2% e 4% da votação, dependendo do período da República Velha, de 2% a 4% da população votava. Então não é mais voto censitário, mas basicamente só a elite continua votando. A elite é a classe média. Show de bola? Tranquilo? Entenderam isso? Esse é o grande barato dessa Constituição. Outra coisa que é importantíssima nela, também é relacionada ao voto, que é o voto aberto. O que significa voto aberto, meus amores? Não é aquela coisa hoje lá que você vai mocosadinho para votar no camarada, tchuc-tchuc, entrar na camisinha, vota lá, tchuc-tchuc, e ninguém vê nada. Certo? Você tem que votar e tem que dizer, estou votando no fulano de tal. E botar na urna. Para que é feito isso? Para evitar fraudes eleitorais. Lógico, né? Para evitar fraudes. Na verdade, isso é que vai gerar uma série de problemas, né? Mas a ideia é evitar as fraudes. Massa, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Vamos andar com a matéria, então. Não, volta. Como é que volta? Agora não sei mais como volta. Pronto. Onde é que é a setinha? Mais para baixo. Isso, volta. Olha só que legal. Passou? Foi. Pronto. Meus amores, olha só. Floriano Peixoto. No governo de Floriano Peixoto, é interessante que você perceba que vai ser dito lá, né? Floriano combate a inflação. Combate. Ele vai derrubar a inflação de 100% para 50%. Continua a inflação alta, mas ele dá uma porrada na inflação. Mas o que cai sempre de Floriano Peixoto? As questões das revoltas. A segunda revolta da Armada e a Revolução Federalista. Por que essas revoltas acontecem? Porque o governo de Floriano Peixoto ele é inconstitucional. Por quê? A Constituição de 1891 ela dizia o quê? Que se caso o presidente eleito ficasse menos de 2 anos no poder, o vice-presidente teria que convocar novas eleições. Deodoro da Fonseca ficou como presidente provisório de 1889 a 1891. Em 91, ele foi eleito pelo Congresso como presidente. Porém, pediu mais emissão de moeda, o Congresso negou, ele fechou o Congresso, sofreu uma grande pressão e renunciou, 9 meses após a sua eleição. O que tornava função de Floriano fazer o quê? Nova eleição. Ele fez isso? Não. Tomou o poder. Quem reclamou, os estados que os governadores reclamaram do seu governo, ele ainda fez o quê? Trocou esse governador por interventores. Quer dizer, o cara elege o governador, tem o governador tirado e é posto um homem de confiança de Floriano Peixoto. O que gerou mais revoltas ainda. Então, entendo. Caiu Floriano, geralmente cai a segunda revolta na Armada ou a Revolução Federalista. O que aconteceu aqui? Segunda revolta na Armada. Custódio de Melo, quando Deodoro da Fonseca fechou o Congresso, pegou os canhões da Armada Carioca, apontou para a capital e falou, filho, zarpa. E ele fez o quê? Zarpou, renunciou, né? Quando Floriano chega ao poder e se mantém inconstitucionalmente no poder e troca governadores por interventores, Custódio de Melo faz a mesma coisa de novo. Pega os seus canhões, aponta para o Rio de Janeiro e fala, filho, sai daí. O que Floriano Peixoto fala? Vem tirar, né? E o pau come, então, no Rio de Janeiro, no que a gente chama de segunda revolta da Armada. Certo? Enquanto isso acontecia no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, eclodiu a Revolução Federalista. Por que eclodiu a Revolução Federalista? Rapidinho. Existiam 2 grupos que disputavam o poder no Rio Grande do Sul, os federalistas e os republicanos. Show de bola? Os federalistas conseguiram eleger o governador, que foi substituído por um interventor republicano. Então os federalistas revoltaram, fizeram uma revolta, que nasceu lá, chegou aqui em Santa Catarina. Na Ilha de Desterro foi proclamada uma república separatista. Ganhamos o apoio da revolta da Armada. Custódio de Melo mandou alguns navios aqui para conseguir dominar a capital, né? Então os revoltosos
federalistas dominaram a capital, fizeram daqui a capital de uma república. O nosso governador Hercílio Luz foi para Blumenau, onde governou para Blumenau, e Desterro ficou tomada pelos revoltosos. O que Floriano Peixoto fez? Mandou para cá o seu cão de guarda, um camarada chamado Moreira César, que passou o rodo em Desterro. Passou o rodo. Só em Aetomirim foram 185 fuzilados. E nego da estirpe, de alta estirpe, aqui da alta sociedade catarinense, como é o caso do Barão de Batovi, né, que foi fuzilado lá dentro. Matou tanta gente que o pessoal começou, de fato, a revolta foi se dissipando. E ele continuava matando gente, certo? Aí Hercílio Luz teve a excelente ideia, para resolver esse problema, de fazer uma homenagem a Floriano Peixoto, dizendo o quê? Que o povo de Desterro adorava ele. E deu a ele o quê? O nome da capital de Santa Catarina, que passou, a partir de então, a ser chamada de Florianópolis. Nós vivemos na capital que tem o nome do cara que mais mandou matar gente nela. Certo? É o maior absurdo do mundo chamar de Florianópolis. Só que eu pergunto a vocês, quem é que quer passar o verão em Desterro? Né? O cara fala Floripa, a rapaziada lá do Rio de Janeiro, de São Paulo já pensa, pô, Floripa, praia mole, petiuca, maconha, pá, né? Aquela galera só pensa merda da gente, né? Entenderam o que eu tô dizendo, gurizada? Show de bola? Floripa não muda o nome, muito mais hoje em dia, muito mais por uma questão do turismo mesmo, tá? Ligado ao turismo. Vamos lá, que tem muita matéria ainda. Rapaziada, na República Oligárquica, eu vou dividir assim, estrutura econômica, estrutura política, estrutura social, para explicar de uma forma bem genérica para vocês. Primeiro eu pergunto, café com leite é uma alusão a que estados? São Paulo e Minas. São Paulo, qual é a grande riqueza de São Paulo? Qual é a grande riqueza de Minas? Vocês já ouviram falar no ciclo da vaca mimosa? Eu já ouvi falar no ciclo do açúcar, já ouvi falar no ciclo da mineração, já vi até falar no ciclo do pau-brasil lá no começo, ciclo do café. Vocês já ouviram falar no ciclo do pão de queijo? No ciclo do queijinho em Minas? Já ouviram falar nisso? É porque não tem. Não tem. A riqueza de Minas não é o leite. É ser o maior colégio eleitoral do Brasil. Então entendam, São Paulo tem força econômica, Minas tem força política. Eles se unem e vão se manter no poder aí, de eterno. Ok? Tranquilo? Na estrutura econômica desse período, o que vai rolar? O ciclo do café. É onde bomba o ciclo do café. Começou no segundo reinado, certo? Deu ao Brasil o balanço comercial favorável, enriqueceu os cofres da nação, e agora está se expandindo do Vale do Paraíba para o oeste paulista e também para o oeste do Paraná. E os acordos políticos feitos pelo governo federal sempre visavam o quê? O benefício do café e não o desenvolvimento da industrialização. Por isso que a gente fala que na estrutura econômica existiu, da República Oligárquica, existiu a troca do novo pelo velho. Quem é o novo? O modelo de industrialização proposto pelos militares. Quem é o velho? O velho modelo agroexportador brasileiro que a gente conhece desde o período da colônia, né? Show de bola, galera? Para você ter noção do quão forte era o apoio ao café, foi firmado o convênio de Taubaté. O que esse convênio dizia? Que toda vez que houvesse uma super safra de café, o governo compraria o estoque e queimaria. Compra e queima do estoque. Queima com o quê? Com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro da... Mas para que queimar o estoque? Queimar o excedente? Para manter o preço. Lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor o preço. Por que quanto maior a oferta de café não acontecia a diminuição do preço? Porque o governo pegava o excedente e queimava. Então, na verdade, a oferta não ficava maior. Show de bola? Galera, também é legal lembrar aqui que a partir de 1910 vão chegar os japoneses, que vão ser uma mão de obra bastante utilizada aqui. Então você vai ter uma mão de obra imigrante, pautada principalmente em duas etnias, os italianos e os japoneses. Ok? Meus amores, além do ciclo do café, eu vou ter outros dois ciclos econômicos efêmeros. O ciclo da borracha, que vai se dar no Amazonas, né, no norte, principalmente o Amazonas, por conta do quê? Da inauguração, da montagem de fábricas de automóveis na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente produzia borracha a partir do látex das seringueiras e mandava essa matéria bruta
para a Europa, mandava essa matéria bruta para os Estados Unidos, onde eram produzidos os pneus dos carros, ok? E também o ciclo do cacau na Bahia. Show de bola? Então você vai ter o ciclo do café, que é o principal, e outros dois pequenos ciclos, o ciclo do cacau no norte e o ciclo do cacau na Bahia e o ciclo da borracha no norte. Show de bola? Agora, temos industrialização ou não temos? Temos. Temos sim. Pautadas no quê? Na substituição de importações. Galera, durante a República Velha, aconteceu alguma coisa que pode ter impedido a Europa e os Estados Unidos de mandarem produtos para o Brasil, sim ou não? Só a Primeira Guerra Mundial, né? Só a Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece, galera? Antes da Primeira Guerra Mundial, ocorre um período que a gente chama de paz armada, onde a indústria europeia, basicamente, se volta toda para uma única. Qual? A indústria bélica. Então, a gente começa a ter certa dificuldade de importar alguns produtos. Produtos que têm mercado consumidor garantido. Então, o que os produtores de café começam a fazer? Pegam o dinheiro desse café e investem na industrialização. Mas foi uma industrialização pensada? Projetada? Não, por isso a gente fala que é um surto industrial, não um processo de industrialização. Tá? Vamos então para a estrutura política, rapidinho. Gurizada, bastante interessante a estrutura política. Isso aqui é o que a gente chama de política dos governadores. Anota no cadernão aí, ó. Política dos governadores. Meus amores, o que é isso? É uma teia de relações políticas que liga o governo central ao eleitor. Galera, o governo central criou uma coisa, um camarada chamado Campos Salles criou uma coisa chamada Comissão Verificadora, que teoricamente seria para impugnar a eleição de candidatos eleitos com fraude eleitoral. Mas na verdade ele verificava o quê? Se o camarada eleito era ou não membro de alguma oligarquia. E quem não era membro de oligarquia não podia assumir o poder, sofrendo a degola. Então a degola garantia que só membros de oligarquias governavam os estados. Vocês já viram aqui em Santa Catarina quanta rua Ramos a gente tem? Já viram quanta coisa Ramos a gente tem? Por que será? Porque Ramos é uma das oligarquias do nosso estado. Certo? Então a gente vai ter um monte de governador Ramos, porque na República Velha eles eram nossos governadores. Rock and roll? Esses governadores oligárquicos davam liberdade de ação para o coronel. Quem é o coronel? É o chefe do poder local. Ah, não é o prefeito? Não, o coronel manda no prefeito. Ele escolhe o prefeito. Ah, não é o advogado? Não é o juiz? Não, o coronel manda no juiz. E assim, tem as pessoas que vivem com o coronel e as pessoas que vivem na cidade do coronel. Quem depende do coronel? Quem vive ou quem é da cidade? Basicamente todo mundo. Porque assim, esses caras aqui trabalham para mim. Mas esses caras aqui, né, tem loja, tem uma farmácia, tem uma padaria. Se você faz alguma coisa que eu não quero, se você vota em alguém que eu não quero, voto é aberto, hein, filho? Eu mando você votar em fulano. É o que a gente chama de voto de cabresto. Se você não votar no cara que eu quero, eu mando meu jogo cheio de porrada, velho. Ou mando ninguém mais comprar na tua padaria. Entende o que eu estou dizendo? Então, de uma forma ou de outra, se você mora ou não, você é meu curral eleitoral. Então vamos agora pegar, que a gente já passou por tudo aqui, vamos pegar. O governo central, composto por Minas e São Paulo, utiliza a degola, mantendo a oligarquia nos estados. Essas oligarquias estaduais dão liberdade para os coronéis pintem e bordem nos seus municípios. Esses coronéis usam o voto de cabresto para fazer o curral eleitoral votar sempre em candidatos de Minas e São Paulo para a presidência. Teia de relações. Uma teia de relações que garantiu 30 anos de poder a Minas e São Paulo ininterruptamente. Show de bola, galera? Vamos então para o último tópico da aula de hoje, que é a questão da estrutura social. Também extremamente presente nas provas do vestibular. Principalmente as revoltas. Lembro aos senhores, durante a República Velha, também esse camarada chamado Campos Salles tem umas frases bastante interessantes. Campos Salles falou que movimentos sociais são casos de polícia. Como é que era resolvida uma greve? Fazia a greve, a polícia ia lá e sentava porrada em todo mundo. Pronto. Não quer trabalhar? Porrada. Certo? Então era assim que era tratado tudo que era movimento social no Brasil. Correto? Nós vamos ter uma série de revoltas aqui.
As mais importantes, Canudos, na Bahia, ligada ao quê? À pobreza, né, e ao isolamento que o Nordeste vivia. Galera, durante o Segundo Reinado, durante o período imperial, ninguém nem olhava para o Nordeste. Show de bola? Ninguém nem olhava. Quando veio a República olhou para o Nordeste. Mas olhou para quê? Para cobrar impostos. Quer dizer, além de não ajudar, ainda tirava um pouco que os caras tinham. Logicamente, os caras ficaram no mato sem cachorro, né? Nesse contexto, surge um cara chamado Antônio Conselheiro, que começa a fazer pregações pelo interior nordestino e começa a ter um monte de seguidores. Esse cara um dia para no Arraial de Canudos, no Belo Monte, lá às margens do rio Vaza Barris, funda a comunidade de Canudos, que vai chegar a ter 30 mil moradores, certo? É um movimento messiânico, por quê? Porque Antônio Conselheiro dizia que Deus ia dar a terra, que Deus ia defendê-los, aquela coisa toda. Qual foi a atitude do governo perante a isso? Mandou 4 expedições, as 3 primeiras faliram, né, não deram certo, e a 4ª dizimou Canudos. Revolta da vacina. O que acontece aqui? Um surto de varíola no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que esse surto estava acontecendo, estava também sendo desenvolvido um projeto de reestruturação urbana do centro do Rio de Janeiro, ou seja, os cortiços estavam sendo destruídos. E nessa bagunça, destruição de cortiços, surto de varíola, o governo federal convoca um médico higienista chamado Oswaldo Cruz para resolver o problema. Ele consegue fazer o quê? Aprovar uma lei que obriga a vacinação, né, que cria a vacinação obrigatória. Só que não é avisado para a população o que aquilo era. Cara, o que é a vacina? Você pega o vírus, dá umas porradas no vírus, deixa ele meio retardado e enfia ele dentro de você. Aí, como ele está retardado, você cria anticorpos. Mas, de fato, o que estão botando dentro de você? O vírus. Certo? E aí, o que o pessoal achou? Pô, estão destruindo meu cortiço, já estão me agarrando, jogando o vírus dentro de mim para morrer, né? Então, o povo ficou totalmente desesperado. Além disso, a questão do vexame, né? O camarada entrava lá na tua casa, pegava tua mulher, dava uma banda nela, baixava as calças, tacava a seringa na bunda dela, velho. 1904, você não via a bunda da sua mulher, o cara via. Entende o que eu estou dizendo, cara? É um vexame mesmo. Então rolou uma revolta no Rio de Janeiro, bastante complicada por conta disso. Revolta da Chibata. Qual é o caso aqui? João Cândido, aquele cara que está aqui, ó, ele vai dominar os navios da Armada Carioca. Por quê? Porque ainda era, em 1910, a Marinha Brasileira ainda castigava com chicote os camaradas que se revoltavam contra qualquer coisa ali. Né? Aí um cara recebeu uma grande punição com não sei quantas chibatadas, uma coisa de louco, o cara desmaiou, os caras continuaram dando chicotado. João Cândido ficou irado, fez essa revolta, tomou os navios, virou para o Rio de Janeiro, o governo fez um acordo com eles entregaram os navios, o governo não cumpriu o acordo, prendeu, exilou e matou um monte deles. O governo deu uma sacaneada bem bonita aqui nos caras. E por fim, a Guerra do Contestado. Outro movimento messiânico. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Paraná e Santa Catarina disputavam uma região de 48 mil quilômetros quadrados. Certo? Entre Santa Catarina e Paraná. Isso aqui é um litígio que a gente chama de questão do contestado. Porém, o que aconteceu? Foi feita uma ferrovia entre São Paulo e Rio Grande do Sul. A Brasil Railway Company, empresa de Percival Farquhar, ganhou 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, para o quê? Para explorar como pagamento pela montagem dessa ferrovia. Todo mundo que morava aqui, aconteceu o quê? Foi desalojado. E ainda, Percival Farquhar trouxe para Santa Catarina a Lumber Colonization, que montou a maior madeireira da América Latina, que destruiu a economia local de todo mundo. Então ficou aqui um bando de sertanejo desalojado, pobre, madeireiro pobre, e ainda um monte de gente construiu essa ferrovia e não tinha como voltar, certo? Para São Paulo ou para onde ele tinha vindo. Começaram a andar atrás de quem? De um monge também, José Maria. José Maria então vai com todo mundo para Curitibanos. Pega esse monte de gente e vai para Curitibanos.
Quando ele chega em Curitibanos, o governador de Santa Catarina, bem gente fina, fala para ele assim, ó, aqui você não pode ficar. Mas tem uma região ali perto do Vale do Rio do Peixe que você pode ficar. Então José Maria sai com toda a sua galera e vai lá para a região do Vale do Rio do Peixe. Chega lá, o que acontece? O Paraná se sente invadido, porque era essa região contestada. E cai de pau nos caras. Acontece o que a gente chama de Batalha do Irani. Aonde logo de cara morre o irmão José Maria. Quando o governo de Santa Catarina percebe que o Paraná está batendo nos caras que ele mandou para lá, o governo de Santa Catarina faz o quê? Ajuda a bater. Né? Então se junta com o governo do Paraná, se chama apoio do governo federal, é até usado avião nessa porqueira aqui, primeira guerra do Brasil que se usa avião, e nego mata geral, velho. Vai matar todo mundo. A mesma coisa que fizeram lá em cima em Canudos. Também é legal lembrar da Semana da Arte Moderna, do movimento antropofágico. Certo? Que é aquela história de fazer uma arte legitimamente brasileira, uma arte que chocava, que escandalizava, coisas do gênero. Show de bola, galera? Nossa próxima aula a gente vai ver então o tema que mais cai em vestibulares, que era Vargas. Não percam, ok, galera? Foi um prazer estar com vocês. Beijo do tio. Tchau, até semana que vem.